Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Carla, eu tenho 22 anos e eu vou falar um pouquinho minha história para vocês de como eu passei em duas faculdades federais. Eu passei aqui na Universidade de Brasília, a UNB, que é onde eu estudo atualmente, eu ainda estou fazendo meu curso, e onde eu passei também a Universidade Federal da Paraíba. Para quem não sabe, eu sou paraibana, nasci lá em Campina Grande, minha família também é toda lá da Paraíba. Então, eu acabei também prestando o vestibular, né, no caso o Enem, lá para a UFPB. Então, começar um pouquinho falando para vocês como era a minha rotina, né? Por que eu decidi fazer medicina. Então, falar um pouquinho para ajudar vocês também, quem está passando por esse processo, não necessariamente para um curso de medicina, né? Ou algum outro curso tão sonhado aí que você esteja querendo passar. Então, primeiro, né, para começar, como que eu decidi que eu queria fazer medicina, né? Eu acho que por muito tempo eu duvidei se eu realmente queria fazer medicina, porque eu acho que eu via todos à minha volta, né, falando, eu quero fazer medicina. E daí eu tinha algumas pessoas próximas a mim, né, que falam assim, será que você quer mesmo fazer medicina? Porque a gente tá numa turma, numa sala de aula onde todo mundo quer fazer medicina e você disse que também quer fazer medicina. Será que você tá fazendo por você? Você quer esse curso mesmo? Ou você tá fazendo pelos outros, né? E realmente isso é uma coisa que a gente precisa se questionar, né? A questão do curso não é uma escolha fácil. Eu acho que a gente também é muito novo para imaginar, para decidir assim um curso que teoricamente, né, levaria, seria em futuro a nossa carreira, acaba que nem sempre é assim, mas a gente pensa como se essa escolha tem que ser feita e tem que ser sempre certeira. Então, eu acho que assim, é complicado, você tá muito nervoso com o vestibular e tudo isso e ainda tem que escolher um curso que vai definir, né, o que você vai fazer teoricamente, na prática nem sempre é assim. Então, eu pensei muito, né, sobre isso, se realmente era o que eu queria. Até o meu nono ano do ensino médio, eu não fazia muita ideia do que eu queria. Eu não tinha muito conhecimento. Eu pensava em relações internacionais. Pensei, quando eu era menor, em fazer alguma coisa relacionada à moda. Mas eu nunca realmente tinha parado para pensar, será que é isso que eu quero? Então, eu vou contar um episódio que aconteceu comigo, né, que meio que definiu assim, não, é realmente algo que eu quero fazer. Então, minha mãe, ela tinha um problema, né, de saúde relacionado à questão de útero e ela teve que fazer a retirada desse útero. E eu acompanhei, meu pai trabalhava, né, durante esse período, meu pai é professor, então ele dava aula, não tinha como acompanhar ela durante a cirurgia e nesse período pós-operatório, que ela ficaria internada. Então eu, né, com já estava aí adolescente e eu já podia acompanhar ela, né, com a autorização do médico. Então eu fiquei acompanhando a minha mãe e após a cirurgia, né, de retirada do útero da minha mãe estava passando muito mal mesmo. A anestesia que deram para ela, né, não parece que não estava fazendo efeito. Então acaba que ela estava sofrendo muito de dor, muito mesmo. A gente ela tava tipo se contorcendo de dor. E aí eu vendo aquilo desesperada, né? Você já odeia ver qualquer um contorcendo de dor, ainda mais sua mãe, uma pessoa da sua família, né? Você fica mais desesperado ainda, sem saber o que fazer na hora, só mesmo pedindo ajuda. E esse médico que fez o responsável da cirurgia da minha mãe chegou no quarto onde ela estava se contorcendo de dor, botou a mão nela e falou assim: "Não, para que essa encenação? Para que isso? Não é para isso tudo." Menina, mas eu virei um bicho na hora. Eu fiquei com muita raiva dele, muita raiva mesmo. E depois disso, pensando, depois dessa cena em que eu fiquei muito triste com tudo que foi passado, com a forma como o médico reagiu naquilo, aquela situação, eu citei e falei assim, não, eu realmente quero medicina, e eu quero medicina principalmente para não ser igual a ele. Então, eu acho que a gente tem muitos exemplos bons, né, na medicina, como em qualquer outro curso, mas a gente também tem muitos exemplos ruins. E esses exemplos ruins, eles servem para mostrar pra gente o que a gente não deve fazer, o que a gente não deve ser. E aquele exemplo foi muito claro e ainda é muito nítido na minha mente todo esse episódio, né? Então, decidida que eu queria fazer medicina, eu me vi meio que um pouco desesperada e num beco assim, meio que num beco sem saída, que você olha e fala, meu Deus,
mas o vestibular de medicina é o vestibular mais concorrido, é o vestibular, assim, mais difícil ao meu ver de passar. Como que eu vou passar nesse vestibular? E eu duvidava muito de mim, eu ficava, nossa, mas será que eu sou capaz? Eu via as pessoas que passavam e falavam, não, mas essas pessoas, elas são de outro nível, elas devem ter, sei lá, deve ter supermentes. O que essas pessoas faziam para poder passar? Porque até então eu via aquilo como algo inalcançável, algo que não era possível. Como que eu conseguiria passar nesse curso? E quando você pesquisava, você via, nossa, mas são poucas vagas, são isso, é aquilo. E aí até que o momento eu parei e falei, tá, alguém passa. Se tem vaga, se tem curso acontecendo, é porque as pessoas passam. E eu só preciso de uma vaga. É aquele clichê de mãe que vira pra você e fala, igual minha mãe sempre fala, você só precisa de uma vaga. E eu tentei internalizar isso na minha mente, coloquei que eu era capaz disso, porque eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é você estabelecer que você é capaz disso. Porque não adianta você ir ali e ficar duvidando toda hora de você e você não colocar fé, não colocar certeza que tudo aquilo que você faz realmente vai ter algum fruto daquilo, né? Então eu realmente coloquei na minha cabeça que sim, eu era capaz disso e que eu ia conseguir e que eu tinha que me organizar para isso. Então, eu acho que a primeira coisa, depois de decidida que realmente eu queria fazer o curso, é a questão de que eu realmente ia me preparar para isso e que sim, me preparando eu tinha sim a capacidade de fazer aquilo. As outras pessoas conseguiram, por que eu não ia conseguir? Então, estabelecido isso, eu conversei, né, com os meus pais, minha mãe principalmente sempre me apoiou e falou, não, realmente, se você tem isso na cabeça, você traça o seu plano e você consegue chegar no seu objetivo. Claro que tem suas dificuldades, tem suas pedras no caminho, claro que tem, e às vezes não é tão simples a gente falar que é só traçar o plano e alcançar o objetivo. Tem muitas coisas que aparecem no caminho, muitas coisas às vezes que atrapalham tudo isso, muitas vezes o tempo que você tem da outra pessoa é diferente, você trabalha, você tem menos tempo para estudar, mas eu acho que a primeira coisa é a gente colocar na cabeça de que a gente é capaz. E foi isso que eu fiz, eu coloquei na minha cabeça que eu era capaz disso. E aí começou o meu ensino médio, e eu coloquei na cabeça que durante o ensino médio eu ia seguir esse meu plano, essa minha organização, para conseguir passar no curso de medicina. Aqui em Brasília, a gente tem algumas formas de passar no vestibular, né? Além do Enem. Porque além do Enem, que dá acesso também ao UNB e praticamente todas as universidades do Brasil, a gente tem o vestibular da própria UNB, que ele é realizado no meio do ano, e a gente também tem o PAS. Muita gente nunca ouviu falar do PAS, mas o PAS é um programa de prova seriado. Você faz uma prova no seu primeiro ano, uma prova no segundo ano, uma prova no terceiro ano, e a média dessas 3 notas, claro que tem os pesos, né? Segundo ano vale mais, terceiro ano vale mais, mas a média dessas notas, ela dá uma nota final que você tem lá para ver se dá para passar ou não em determinado curso. Então, na minha cabeça, eu tinha 2 principais. Eu tinha o PAS, que eu poderia começar a me preparar, estava entrando no primeiro ano, e eu poderia me preparar e no final do terceiro já meio que garantir essa minha vaga com esse programa seriado, que é uma forma bem legal de entrar, porque acaba que o PAS na UNB, ele é o processo seletivo que mais dá vagas para você entrar. E a outra opção minha era o Enem, porque com o Enem eu podia ir em qualquer universidade, inclusive para a Universidade da Paraíba, que é onde está minha família, né? Então eu teria um apoio lá para onde ir. Eu queria muito fazer faculdade no lugar onde eu teria esse apoio. Então aqui em Brasília com a minha família, ou lá na Paraíba também, com a outra parte da minha família. Então, o que eu fiz? Eu comecei a traçar meu plano e me organizar. Então, eu fazia muitas coisas, muitas atividades à tarde. Eu participava de alguns clubes, participava de algumas coisas na escola que eram no período da tarde, então não tinha sempre meu período todo da tarde para poder estudar. Então eu sentei antes de para traçar esse meu plano, né, para me organizar. Eu sentei e comecei a separar todos os meus horários. Então, esse horário eu tenho livre, esse horário eu tenho livre, e comecei a colocar todas as minhas brechas, que seriam meus horários livres, que seriam meus horários de estudo, combinados com horários de descanso.
Porque às vezes a gente só lembra que a gente tem que estudar, mas a gente esquece que a gente também tem que descansar, porque uma mente não descansada, ela não consegue estudar e ela não consegue ser produtiva. E eu coloquei aquilo como meta e fui. E fui seguindo aquele meu plano, né? Aquele meu horário. Então, segunda-feira, eu só podia começar a estudar depois das 6, tá bom? Então, das 6 às 8 da noite era meu tempo de estudo. Ah, terça-feira eu podia estudar de tal horário a tal horário. E fui seguindo isso. É muito difícil entrar numa rotina, não é fácil. Então, nas primeiras vezes você começa a estudar e você fica, tá, mas isso é chato, tipo, não é legal fazer isso. E não é, realmente, não é uma coisa que você senta a primeira vez e vai falar, vou ficar aqui 2 horas direto estudando uma matéria e muitas vezes uma matéria que você nem gosta. Porque é uma matéria da escola que acaba que você tem que estudar todas para poder entrar fazer um Enem, fazer um vestibular. Então, eu pegava e me forçava a estudar, no sentido de que eu tava lá, falava, e toda hora tendo pensamentos de reforço positivo. Então, não, você consegue, vamos estudar. E acabou que uma hora de tanto persistir, isso se tornou uma rotina para mim. E quando se torna uma rotina, é igual quando você está fazendo muito exercício físico. Você é uma pessoa muito ativa, nada sedentária, que faz exercício físico todo dia. Quando você para, você sente que algo está errado, que algo não está dando certo, que faltou exercício no meu dia. E acabou que o estudo tornou um hábito para mim. Claro que a gente tem que ter muito cuidado nessa questão do estudo, né? A gente é diferente o estudo virar um hábito do que virar uma coisa assim, como se fosse uma obrigação que você se sente culpado em não fazer. Porque aí a gente já está em outro limite de ansiedade, de outras coisas. Eu digo que virou um hábito mesmo, no sentido de que eu já estava acostumada e era natural para mim sentar e ficar aquela quantidade de horas, ficar aquele tempo focada estudando. Então, assim, para você que tá aí tanto querendo passar no vestibular, ou você querendo fazer ou querendo alcançar alguma meta da sua vida, é muito importante que você persista naquele seu plano. Porque muitas vezes a gente começa e vai ser muito difícil começar, mas quando a gente persiste assim e começa a ver que tá dando fruto, começa a ver que tá dando resultado, você começa a ficar muito feliz. Quando eu comecei e eu vi que tava dando certo, eu fazia os simulados, eu imprimia questões na internet e via a minha evolução. Eu via que cada vez que eu persistia e que eu ficava tranquila comigo mesma de que isso ia dar certo, eu via que eu ia rendendo e que eu ia conseguindo fazer as questões, ia conseguindo fazer a redação, que antes não tinha uma nota muito boa e daí depois foi aumentando. Então é muito importante persistir. Outra coisa que eu acho que é fundamental é você ter uma rede de apoio. Então, é um processo muito difícil, no sentido também de esgotamento, porque muitas vezes, apesar da gente estar ali na rotina, a gente pode se parar e pensar, né? Será que vai dar certo? Será que isso? Então, é muito bom você ter certeza e você ter a convicção de que você não tá sozinho nessa jornada. Então, tanto é que quando eu passei no vestibular, não foi uma vitória só minha, sabe? Foi uma vitória da minha família. Então, assim, você ter não só familiares, às vezes se você tiver um amigo para te apoiar, ou se você tiver um pai ou uma mãe que te apoia, é assim muito fundamental para que você se sinta bem, porque tem momentos que você vai se sentir mais para baixo e acontece, é do processo. Então, o momento que você tá mais para baixo, que você acha que não vai conseguir, você tem alguém lá para falar, ei, você tem um plano, você consegue, confia em você. Então, acho que é muito importante também, a gente tem que valorizar muito, porque muitas vezes a gente fala assim, ai, não para de me encher o saco, ai, porque minha mãe vive falando pra mim que é isso mesmo, que eu vou conseguir, eu não aguento mais, eu não vou. Então, assim, são momentos que a gente fica até chateado. Eu lembro que, assim, eu até já tive, assim, discussões com os meus pais, deles, assim, tentando me botar pra cima e eu, não é assim. E eu vejo hoje o quanto é importante você ter uma rede de apoio, né? Porque você está convivendo, então sua rotina é diferente das outras pessoas da casa, então é muito difícil, você abdica de muita coisa, pelo menos
eu tive que abdicar de muita coisa. Muitas coisas que eu fazia, que consumiam muito meu tempo e que eu via que estavam me prejudicando para alcançar esse objetivo, que seria meu objetivo principal na época, eu tive que abdicar. E às vezes você vê, e a gente tem muito problema da comparação, né? Então a gente quer muito se comparar com as pessoas. Então, assim, eu virava assim, meus amigos, nossa, mas ele tá fazendo isso que eu queria fazer. Nossa, mas isso, será que. Ai, será ela é tão incrível, tão boa nisso? Será que eu também consigo ser boa nisso? Então, assim, eu acho que outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado é com a comparação. Que às vezes a gente usa a comparação como forma de duvidar de nós mesmos e de nos colocar para baixo. Então, acho que, assim, é outra coisa que a gente tem que ter muito em mente. E então eu comecei, voltando um pouco, né? Eu tracei meu plano e comecei a seguir ele. E coloquei na mente que eu queria principalmente passar, né, pelo PAS. O PAS era meu foco principal, que é essa prova seriada, né, que eu comentei que temos aqui em Brasília. E o meu plano, né, o meu outro plano, além do PAS, era também treinar para o Enem, porque o Enem poderia me levar a outras faculdades, não só na Paraíba, mas também a faculdades do Brasil todo. Então, assim, era uma prova que me dava abertura para muitos lugares. E eu comecei a estudar. Então, o que eu fazia, né, durante meu estudo? Era como funcionava para mim, mas claro que o método de estudo, ele diferencia muito. Então, eu acho que você tem que se conhecer para ver como que você funciona melhor. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer exercício. E eu acho que uma das coisas que mais nos ajuda durante a prova é a gente conhecer a prova. Então, quando você conhece o método de avaliação, como as questões são elaboradas no Enem, quando você conhece isso no PAS, como ele é feito, a meu ver, abria muito a minha mente. Às vezes você podia não saber tanto do conteúdo, mas só de você ter ideia de como a questão era formulada e ter ideia do que a questão pedia já me ajudava muito a acertar aquela questão. Então, eu era uma pessoa que gostava muito de fazer assim, eu estudava e queria checar se aquele conteúdo que eu estudei eu realmente aprendi, era uma forma de fixação. Então, eu usava, eu escolhi um tema, por exemplo, hoje eu vou estudar química, e aí eu vou estudar ácidos e bases, e aí eu pegava e eu não ficava assim horas e horas estudando ácidos e bases. Eu pegava aquilo que tinha sido me dado em aula, às vezes nem tudo tinha sido me dado em aula, algumas aulas não eram tão boas assim, né? Por exemplo, então eu recorria muito ao YouTube também, a videoaula no YouTube. Se você procurar, o YouTube tá cheio de canais assim que te dão um suporte muito bom nessa questão. Então, química, biologia, YouTube também eu sempre usei muito o YouTube e de videoaula. E aí eu via, estudava, né, lia aquele material que eu tinha, às vezes uma apostila, às vezes um livro. Lia também, assistia a videoaula, fazia mini resumos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever muito, eu estudo muito escrevendo. Então eu fazia como se fosse, eu cortava as folhas em pedacinhos pequenos e eu ia fazendo como se fosse um resuminho daquela matéria que eu tinha visto, daquela videoaula, daquele resumo que eu tinha lido. E logo depois eu fazia uma bateria de questões que começavam das mais fáceis e ia até mais difíceis. E não é bateria de exame que eu ia assim, vasculhando em livros, que eu ia comprando livros. Não, eu ia na internet e eu pesquisava bem assim, questões no Enem sobre tal assunto, ou questões do PAS sobre tal assunto. E aí eu pegava todas essas questões de PAS, Enem, ou também de outros vestibulares. Então, vestibular da UNB do meio do ano, questões de vestibular no geral sobre aquele assunto, e eu ia fazendo. Eu aprendia muito com essas questões, muito, muito mesmo. Então, assim, é um método que eu gosto muito de fazer, né? Fazer, por exemplo, uma horinha ou menos, dependendo do conteúdo e do nível de dificuldade que você tem nele, de revisão desse conteúdo, de estudo, né, desse conteúdo. E o restante do tempo eu gosto muito de pegar as questões e meter a bala nas questões. Então, ficar lá um tempão resolvendo questões, porque eu via quando eu errava a questão, e eu não errava poucas vezes, não errava muito, porque eu acho que
o que mais me ajudou a crescer é que eu errava muito e eu ia atrás do que eu tinha errado. Então eu errava muito, aí eu ia lá, tá, mas por que que eu errei? E aí muitas vezes, né, dependendo, por exemplo, no Enem, quando você pega a prova do Enem antiga, não tem a resolução da questão. Aí lá vai eu de novo procurar, não parava, eu procurava no YouTube, na internet, no Google, resolução da questão tal do Enem, colocava enunciado e eu ia atrás da resolução. Ou se não, ia atrás dos meus professores, né, quando eu não conseguia ver aquela resolução, tirava um tempo depois da aula para levar a questão para eles perguntar como que faz essa questão, o que que errei nisso, porque não pode ser assim, porque não pode ser aquilo. Então foi uma coisa que me ajudou muito mesmo. Então eu acho que ter esse planejamento e encontrar meu método, né, de estudo assim, é muito fundamental. Então assim, se eu tivesse que dar uma dica para vocês trace um plano. Pedras existem durante o caminho, mas eu acho importante a gente ter aquele astral de que aquele pensamento positivo que a gente vai conseguir, porque quando a gente também tá para baixo, a gente se sente menos disposta a fazer as coisas e bola para frente. Então tenta buscar apoio na sua família e tenta persistir naquilo. Claro que, por exemplo, isso eu tô falando no geral, né? Agora, é sempre importante a gente estar alerta, porque quando a gente fala de vestibular, quando a gente fala de cursinho, a gente também fala de problemas de saúde, né? Às vezes não é muito fácil você virar para alguém e falar, vai lá, cabeça para cima, você consegue. Então, o que eu vi nessa jornada também é que tem muita gente que passa por muitos problemas que às vezes a gente tem tratamento e que às vezes essas pessoas não buscam ajuda, né? É tão comum o vestibulando, né, o pessoa que tá no cursinho ou no terceiro ano falar bem assim, ah, não vou no médico não, ah, não vou fazer isso não, ah, isso é normal de quem tá assim, isso, eu não tenho tempo para isso não. E quantas vezes eu me vi em crise de ansiedade, eu mesmo vi os outros com crise de ansiedade, com depressão. Então eu acho que hoje em dia a gente tem que falar muito abertamente sobre isso para a questão de ajuda também. Então, às vezes a gente precisa do apoio familiar, a gente precisa traçar um plano, a gente precisa de tudo isso, mas muitas vezes essas pedras no meio do caminho que acontecem, né? Elas muitas vezes elas precisam de ajuda de outros profissionais. Então, assim, é muito importante a gente falar disso também, porque a gente, pelo menos quando eu estudava, né, não faz tanto tempo que eu tenho 22 agora, eu entrei com 17 na faculdade. Há 4, 5 anos atrás a gente falava sobre isso, mas ainda era meio que um tabu, sabe? Ah, você foi no psiquiatra, ah, você isso, você aquilo. Então, outra coisa que a gente também precisa falar abertamente. Sim, eu fui no psiquiatra, sim, eu frequento psicóloga, sim, eu preciso de terapeuta e isso faz minha vida muito melhor. Então, acho que outro ponto que a gente precisa colocar aí é isso, é a gente também saber que a gente precisa de ajuda. E às vezes uma ajuda vai fazer muito, muito bem pra gente, que a gente não tem ideia que aquele empecilho que tava lá, às vezes não era só porque você era fraca, era mole, você estava desanimada porque você era isso, você era aquilo. Não, era simplesmente porque você tem esse problema que precisa ser resolvido. E é muito simples, porque falar que você vai no ortopedista, você que vai falar que vai no outro médico, todo mundo leva muito normal. E assim como você vai no ortopedista, não tem problema você procurar outros tratamentos também para esses seus problemas. Então, eu acho que a mensagem principal, né, que eu quero falar é que, assim, eu passei em duas faculdades, assim, que eu considero muito boas, né, que é a UNB e a UFPB, e não foi um caminho fácil, eu tive que abdicar muito, eu tive que sentar e quebrar a cabeça muitas vezes para poder me conhecer e poder traçar aquele plano, aquele caminho que eu achava que era o melhor para mim, né, que no final, me conhecendo, eu vi que era o melhor e que eu tinha que seguir por aquele método de estudo, tempo de descanso, horário em que eu estava melhor. Eu estava melhor de manhã, eu estudava melhor à noite, coisas que me davam ansiedade. Então, às vezes, o que me dava muita ansiedade era ficar me comparando. Às vezes eu ficar olhando os outros e ficar, meu Deus do céu, mas será que eu vou conseguir também? E então, às vezes, o que minha mãe me falava muito, né? O seu principal adversário é você mesmo. Porque é você que fica, a gente, né, às vezes a gente coloca a gente para baixo, né, nós mesmos para baixo,
olhando, se comparando. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso também. E aí, outra coisa que eu quero falar também é a questão da prova, né? Você se prepara tanto, faz tanto exercício, faz tanto simulado, assiste tanta aula, assiste tanta videoaula, e você chega no dia da prova. Infelizmente, o modo como está pautado, né, todo o nosso sistema de entrada de faculdade, ele é pautado numa prova que dura 1 dia ou 2 dias, por exemplo, como no Enem, né? Então, às vezes, a gente tem que ter em mente que não é porque você estudou tanto, entendeu? Que o fato de você não passar te torna uma pessoa ruim, não te torna uma pessoa não capacitada. Às vezes, depende muito do dia da prova. Às vezes, no dia da prova você não tá bem, aconteceu alguma coisa. E é muito importante ter isso em mente, porque a questão de você alcançar seu objetivo não significa que você não teve empecilhos. Esse empecilho pode ser, por exemplo, que você não passou de primeira vez, não passou de segunda, não passou de terceira, e não tem nenhum problema disso. Isso não torna ninguém pior do que ninguém. Então, assim, é muito legal de pensar nisso, porque às vezes fala, nossa, a pessoa... Ah, a Ana Carla passou com 17 anos na faculdade de medicina. Tá, mas a pessoa que passou com 18, 19, 20, a pessoa que passou 40 anos, isso nada muda e nada que eu tenho que ficar comparando ela comigo. Foram momentos diferentes da vida que a gente entrou, e às vezes essa pessoa que entrou foi muito mais madura do que eu para levar o começo do curso, e isso não tem problema nenhum. Às vezes a gente ovaciona muito quem passou de primeira, mas a gente esquece o modo que tá pautado, né? O nosso vestibular, o nosso cursinho tá pautado em você fazer uma prova, você fazer 2 provas. E isso não te torna mais inteligente ou menos inteligente do que ninguém, até porque a gente tem várias formas de inteligência, né? Então, só queria deixar isso claro, porque às vezes a gente ovaciona muito isso e eu acho que não é a melhor maneira da gente fazer, né? Porque até é uma forma da gente se colocar para baixo, porque você olha assim, nossa, mas parece que todo mundo que passou, passou assim de primeira e passou sem dificuldades, e essa não é a realidade, né, que a gente tem. Então, assim, eu acho que é isso que eu tinha para falar, contando um pouquinho a história, alguns pensamentos, uma conversa bem geral mesmo. Mas eu acho que, assim, se resume em, se é uma coisa que você quer muito, trace seu plano, certo? E procure sua rede de apoio. Tenha em mente que, sim, empecilhos acontecem durante o caminho, mas que você consegue, que no final você realmente consegue alcançar aquele seu objetivo. Pode ser que aconteçam muitas coisas no meio disso, pode ser que aquele seu objetivo ele demore mais para chegar, mas não desista dele, porque eu acho que o principal diferencial que me fez passar foi a questão de colocar na minha cabeça de que eu era capaz. Então, às vezes, não foram as outras pessoas me falando, não foram as outras pessoas me apontando o dedo ou algo do tipo, porque eu já tive muita gente apontando o dedo. Foi a questão de eu tentar separar um pouco do que estava externo para o que estava interno e falar, não, eu realmente, eu acho que eu consigo isso, mas eu vou tentar, eu vou conseguir. Se eu não conseguir agora, tudo bem, isso não significa que eu sou ruim, que eu não sou capacitada, que eu sou aquilo, que eu sou outra coisa mais, mas eu vou persistir e eu vou tentar. E eu vou tentar com a cabeça erguida, eu tenho pessoas para me apoiar, eu tenho uma rede de apoio que confia em mim, e é muito importante isso, que se eu der uma balançada, eles estão ali para ficar comigo. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, acho que é isso que eu tinha para falar. Vocês que estão... Às vezes eu assistia muito os vídeos, né? Para tentar me dar uma motivação, né? Assistia como é a vida, né, desses estudantes. Falando um pouquinho para vocês agora, né? Eu tô com 22 anos, eu passei com 17, passei pelo PAS, né? Para a UNB e pelo Enem para a UFPB. Decidi ficar em Brasília, porque meus pais moram aqui, né? Então eu ficaria morando na minha mesma casa e eu adoro a UNB. Meu pai estudou na UNB, né? Meu pai fez matemática lá. E decidi ficar em Brasília
amo a UNB do fundo do meu coração. Se vocês quiserem ir lá só para passear, para conhecer, quem puder, eu realmente falo, vão. É um campus muito bonito. Eu agora tô indo pro meu 9º semestre, tô entrando no internato, devido à pandemia, né, que as faculdades ficaram um pouco paradas, sem aula prática. A minha entrada no internato, ela atrasou um pouquinho, mas assim, não foi muita coisa não. Mas assim, agora eu tô muito feliz do caminho que eu escolhi. Eu tô muito feliz, eu acho que muito realizada, sabe? Tem certos momentos na faculdade de medicina que a gente também se questiona de muitas coisas. Eu acho que o questionamento ele nunca vai parar. Mas é bom se questionar, porque muitas vezes a gente muda algumas coisas que a gente não gosta por meio do questionamento, né? Então, eu tô entrando no internato agora e eu tô muito feliz. Eu acho que é a parte que a gente fala que a gente se sente mais médica, né? Então aí faltam 2 aninhos para eu acabar a faculdade e eu me sinto muito feliz e eu espero poder ter ajudado vocês aí nessa jornada que não é fácil, né? Para entrada no curso de medicina ou entrada em qualquer outro curso, né? Eu acho que todo mundo tem um sonho, né? Diferente e esse sonho tem que ser. Você tem que persistir nesse sonho. E eu espero ter ajudado vocês, espero que compartilhando um pouco da minha história, vocês tenham se identificado ou visto, ou até mesmo se não gostaram de alguma coisa, visto algo para mudar, para não fazer igual. Eu acho que tem certas coisas que funcionam diferentes, né, para as pessoas, mas eu espero ter ajudado de alguma forma vocês. E é isso. Tchau!